Boa tarde, bem-vindos ao 7º Simpósio Laceira Manaus, as metodologias ativas e o STEAM para o desenvolvimento científico e tecnológico na Amazônia. Essa é a segunda mesa redonda do evento e teremos a participação da doutora Tatiana Moreira, do doutor Wender Silva e eu, doutora Malde Souza. Então, agora nós vamos iniciar a nossa apresentação sobre conceituando o que é STEAM, né? Que é o tema do nosso evento. Nós vamos fazer aqui uma retrospectiva história. Como que surgiu o STEAM? Então, o STEAM, ele surgiu, né, por conta da Revolução Industrial 4.0. Então, nós vemos aqui, nesse gráfico, que cada revolução industrial, ela mudou rapidamente a maneira como vivemos, trabalhamos e interagimos. Então, aqui tem as 4 revoluções industriais, onde a última revolução, ela tem muito a ver com a inteligência artificial, a robótica, né? E como nós vamos ver aqui, as tecnologias emergentes da automação industrial, como a internet das coisas, a inteligência artificial e a mecatrônica e a robótica, elas, desde o final do século XX, elas vieram gerando esse processo, né, de transformação da sociedade, que ela se transformou da sociedade de produção para a sociedade da informação digital. Então, onde toda essa inovação tecnológica, ela gerou impactos em todas as áreas do conhecimento, e então ela convergiu essas várias tecnologias, IoT, inteligência artificial, mecatrônica, robótica, elas foram juntas, elas foram causando um processo chamado de disrupção. Em conjunto, elas potencializaram esse novo surgimento. A inovação disruptiva na educação. Então, foi a partir desse núcleo, né, dessas mudanças tecnológicas que surgiu a indústria 4.0. Então, essas diferentes tecnologias, mais o movimento maker, que esse movimento maker é um movimento que protagoniza o aprender fazendo, hands-on, aprender fazendo com a mão na massa. Então, em conjunto, eles provocaram essa inovação disruptiva, não só na nossa sociedade, mas também na nossa educação. E o que é uma inovação disruptiva? Ela é uma ruptura ou uma interrupção brusca dos paradigmas vigentes. Christensen, ele conceitua a disrupção como uma força positiva, um processo pelo qual a inovação ela transforma o mercado cujos serviços ou produtos eles são muito complexos, são caros, em outros que eles são mais simples, são mais convenientes, acessíveis, sustentáveis. Antigamente, a sua televisão era grande, você precisava de um telefone fixo, uma máquina para tirar foto. Hoje em dia, tudo isso simplesmente foi convergido em um smartphone. Então, é isso que é uma disrupção. Houve aquela quebra, né, daquele paradigma vigente para realmente uma sociedade onde a tecnologia digital ela atua constantemente. Não só Christensen falou sobre disrupção, mas também Thomas Kuhn, onde ele fala que a ciência normal ela é cumulativa, mas uma revolução produzida por uma inovação disruptiva, ela destrói completamente essa conexão interdisciplinar, né? E aí vem o famoso quebra de paradigma, que é isso que aconteceu agora no século XXI, houve uma quebra de paradigma. Então, a inovação disruptiva é a sacada genial que mudou uma era. Essa inovação, como nós já vimos, que foi gerada pela indústria 4.0, também influenciou fortemente o sistema educacional, visto que ele era anacrônico.
Ou seja, ele continuava se ancorando no século passado e não respondia às necessidades da era digital. Tem um autor brasileiro que ele fala o seguinte, que a educação no Brasil, ela era ministrada no século XIX, com professores do século XX e alunos do século XXI. Então, um sistema totalmente anacrônico. Então, nisso surgiu o STEAM. O que é o STEAM? O STEAM, ele é um movimento, né, que surgiu nos Estados Unidos em 1990, e ele foi chamado de STEAM Education, onde ele envolve ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. Então, nesse movimento STEAM, o objetivo dele é potencializar o desenvolvimento das habilidades cognitivas dos alunos e transformar inovações práticas em realidade nas salas de aula. Aquele ensino que era centralizado no professor, onde o professor era o detentor do conhecimento, o aluno tinha que ouvir e entender o que o professor estava falando, ele passa agora, foi rompido, né? Houve essa disrupção, foi rompido com o ensino tradicional. E houve o currículo passou a ser multidisciplinar, integrando essas 5 áreas. Nós vimos aqui que English, em 2016, ele fala que essa integração intrínseca entre si, de modo que as disciplinas não poderiam ser isoladas e ensinadas separadamente. Que disciplinas ele está falando? De ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Elas não poderiam ser ensinadas separadamente, elas não podem, segundo esse movimento STEAM. O movimento STEAM, o ensino é centrado no aluno. O professor, ele não é mais o detentor só do conhecimento. Ele agora passa a ser, o aluno passa a ser o protagonista do seu processo de aprendizagem. Então, no STEAM, ninguém se fala mais muito em ensino, é mais em aprendizagem. E aprender o quê? Né? As habilidades para o século XXI. Então, o STEAM, ele visa mais esse desenvolvimento de habilidades para tornar o aluno competente. Agora, quais são essas habilidades que o STEAM, né, protagoniza? Essas habilidades, elas estão alinhadas para o século XXI, eles são os 4 Cs. Os 4 Cs, eles criatividade, criticidade, comunicação e colaboração. Os alunos, eles vão, em sala de aula, aprender conceitos, né, atitudes relacionadas a essas habilidades. Então, vamos ver mais especificamente sobre essas habilidades aqui, os 4 Cs. A primeira é a criticidade, a habilidade que o aluno vai desenvolver em sala de aula é analisar e sintetizar. Com isso, ele vai resolver problemas de diversos prismas, vai dialogar, e, sobretudo, utilizar as tecnologias digitais, que isso aí ele já faz muito bem, porque os alunos, eles já são nativos digitais. Os alunos do século XXI, eles são nativos digitais, então eles manejam de uma forma com muita habilidade essas tecnologias, então isso para ele não é um problema. A comunicação, o que vai ser desenvolvido segundo educação STEAM? Entender e compartilhar pensamentos, perguntas, expor ideia, propor soluções. A outra habilidade a ser desenvolvida, colaboração, trabalhar e cooperar em equipe. Isso vai melhorar a eficiência não apenas no ensino e aprendizagem, mas também em todas as áreas da vida após a escola. E a criatividade. Qual a habilidade que será desenvolvida? Criar. O aluno, ele vai produzir ideias
originais. Então, essas habilidades é que o STEAM visa o seu desenvolvimento em sala de aula. Então, o professor ele vai ser o facilitador desse processo de aprendizagem do aluno. E o objetivo dele educacional vai se transformar em uma habilidade. Então, quando ele for propor uma atividade utilizando as metodologias ativas, ele vai propor esse desenvolvimento. O aluno terá que, ao final daquela disciplina lá, analisar, sintetizar, entender, compartilhar, trabalhar e cooperar em equipe, criar. Então, nós notamos aqui que não estamos mais trabalhando só com conceitos. Estamos trabalhando, sim, com conceito, mas também com o desenvolvimento de habilidades para o século XXI. Então, aqui, quais as possíveis interpretações que o movimento STEAM Education pode assumir? Então, aqui eu vou me basear em Pugliese, 2020, porque para Pugliese, segundo a sua pesquisa, ele fala que o STEAM Education no Brasil e também nos Estados Unidos e boa parte da Europa, em alguns lugares ele é visto como uma política educacional ou uma metodologia ou abordagem, ele é visto como currículo ou como um modelo pedagógico ou modelo educacional. Então, quando ele fala que o STEAM é visto como uma política pública educacional, ele fala que o STEAM visa criar um contingente de professores e profissionais STEAM com formação de professores. Porque para que o professor ele ensine em STEAM, ele tem que primeiro aprender. Ele tem que ser hábil em STEAM para poder ensinar. E isso vai interferir diretamente na configuração do mercado de trabalho, porque o aluno vai aprender a ser um aluno STEAM. Isso vai articular também o currículo escolar com a metodologia de ensino, que não pode mais ser aquela metodologia tradicional que chamam do lápis e papel. Agora é a metodologia hands-on, mão na massa, colocando o aluno realmente para aprender fazendo. E, para isso, não é, o professor terá que ser formado e terá que ser um professor que trabalhe com STEAM. A segunda possível, né, interpretação, segundo Pugliese, é a abordagem. Ele chama que o STEAM é visto como uma abordagem, onde a aprendizagem ocorre a partir da interação com o objeto de estudo, no estilo mesmo como nós já falamos, hands-on, aprender fazendo. E uma forma de ensinar ciências com desafio, com construção de protótipo, usando metodologias ativas. Então, essa é a abordagem, utilizando metodologia ativa, e não dizendo que o STEAM, ele é uma metodologia ativa. Então, por quê? Para diversos autores, eles afirmam que o STEAM como metodologia ativa, ele não tem um protocolo universal aceito. E essa representação, para diversos autores, ela é simplista, diante de uma complexidade política e curricular como o STEAM. Então, eles falam que quando o STEAM é tratado, como no caso aqui do Brasil, por muitos autores, né, que tratam o STEAM como metodologia ativa, o Pugliese se refere que quando os autores eles adotam o STEAM como metodologia ativa, eles querem apenas apresentar o STEAM como uma receita pronta para melhorar as aulas, e o STEAM não é receita, tá? Pelo contrário, né? E o STEAM visto como currículo. Nessa perspectiva do STEAM como currículo, ele trabalha competências, como nós já vimos ainda agora, ao invés de disciplinas. E isso ele vai incorporando conteúdos como programação, conceitos de engenharia, artes, design. E esse currículo ele é voltado para a formação profissional e ele é dividido em competências.
de modo que os saberes produzidos na escola eles sejam produtivos nas futuras atividades profissionais, que são as atividades voltadas para o século XXI, que envolve toda aquela tecnologia, né, disruptiva que eu já falei anteriormente. E o modelo pedagógico, ou educacional? Então, nesse modelo pedagógico, Pugliese se refere que os pressupostos teóricos, eles servem para explicar a ideia no modelo educacional. Então, isso é um modelo educacional. Serve para refletir os fenômenos educativos e tem maior amplitude. O modelo educacional tem maior amplitude. Já um modelo pedagógico, ele é mais utilizado para explicar a prática pedagógica. Então, nessa perspectiva do STEAM ser um modelo pedagógico, um modelo educacional, se constitui realmente para Pugliese como um modelo pedagógico de ensino de ciências, cuja a revolução não se dá só no âmbito de ensino de ciências, é uma grande revolução. Então, para desmistificar, né, que muitas pessoas falam que o STEAM é uma metodologia, então nós já vimos aqui, embasado em Pugliese, que realmente o STEAM ele não é uma metodologia, ele pode se enquadrar em política pública educacional, abordagem, currículo, ou um modelo pedagógico ou educacional. Agora, é importante aqui reiterar que as 4 possibilidades que eu apresentei anteriormente, elas não são excludentes, né? Nós temos que entender como no modelo educacional, não impede o entendimento pelo movimento dessa política educacional que vem acontecendo atualmente no Brasil. E, geralmente, a maioria dos autores que trabalham com STEAM no Brasil, eles dizem que o STEAM é uma abordagem, né, uma abordagem construtivista. Então, vamos encerrar aqui a nossa fala, trazendo o STEAM realmente com essas 4 possibilidades. Não vamos fechar, né? Como muitos autores fazem, dizendo que é uma metodologia, que é uma abordagem, mas para nós, do grupo de pesquisa, né? Do grupo de pesquisa ICANN, nós vemos o STEAM Education como tendo essas 4 possibilidades a serem amplamente, né? Como nós já estamos fazendo, estudadas e pesquisadas. Então, boa tarde, eu encerro aqui a minha fala. Dentro desse aspecto que a professora Maldi acabou de brilhantemente conceituar para nós, alguns conceitos como indústria 4.0, o modelo educacional ou pedagógico do STEAM, os alunos do século XXI, e aí eu quero abrir um parênteses, porque a maioria dos professores, eles não são do século XXI, então não são nativos, apesar dos alunos serem nativos digitais, conforme Mark Prensky coloca em seus estudos, mas os professores, eles são imigrantes. Então, existe uma disparidade entre o que o aluno nativo digital entende, né, como sala de aula, principalmente sala de aula disruptiva, como a professora acabou de mencionar, com os que os professores que são imigrantes entendem. Então, muitos dos professores imigrantes digitais, eles não entendem a sala de aula como um processo disruptivo, ou que possa acontecer uma educação disruptiva, devido justamente à questão da formação desses professores, e também a questão de não serem nativos, são imigrantes, o modo de pensar é diferente. Inclusive, para nós, eu sou formado na área de computação, formado na área de computação, não é fácil pensar como nativo. Eu tenho criança pequena, então não é fácil. Eles pensam diferente. O pensamento, a forma de pensar é diferente, é muito diferente. Eles não são lineares. Eles não são lineares. Não são lineares. Eu sou linear e eu tenho muita dificuldade. Então, com todo esse arcabouço de informações aí, de conhecimento que a professora acabou de apresentar, eu quero falar um pouquinho sobre o que a gente tem na educação, né? Então, o que a gente tem hoje na educação?
Então, pensando nesse aspecto, hoje, principalmente com pandemia e com tudo isso que acontece, nós temos aqui um outro olhar sobre educação, né? Que é o ensino híbrido, né? Então, o ensino híbrido, ele utiliza-se, então, das metodologias ativas, ele se utiliza desses alunos do século XXI, dessas abordagens de tecnologias digitais, né? E ele traz aí todo uma roupagem de se trabalhar de forma conectada, né? Então, ou seja, o ensino híbrido é uma proposta que visa combinar aí as ferramentas, os ambientes, para que se possa potencializar a educação. Então, dentro desse aspecto, a gente, dentro do ensino híbrido, né, pode-se trabalhar com de diversas formas, né? Uma dessas formas, ou algumas dessas formas, são as metodologias ativas, por meio da sala de aula invertida, né? Por meio de laboratório rotacional, de rotação por estação. Então, existem várias formas de entrega, ou seja, várias formas de se trabalhar nesse processo. A gente tem aí alguns conceitos, não vou entrar em todos, mas flex, à la carte, virtual enriquecido, e que aí entra dentro das questões que a professora acabou de citar, então, os modelos disruptivos, né, e também os modelos sustentados. Então, o ensino híbrido, então, o que é? É a junção de momentos presenciais com momentos online, né? Então, dentro desse aspecto, como eu disse antes, nós temos aí o modelo rotacional, o modelo flex, à la carte e o modelo virtual enriquecido. Dentro do modelo rotacional, nós temos aí a rotação por estação, laboratório rotacional, sala de aula invertida. E aí a gente tem os modelos sustentados e nós temos os modelos disruptivos. Então, a gente observa que o único disruptivo aí apresentado é o modelo individual. E aí a gente tem as características de cada um, né? Então, o modelo rotacional, por exemplo, a gente pode trabalhar com as rotações por estações, o laboratório rotacional, a sala de aula invertida, né? E a rotação individual, né? Então, existem várias possibilidades. O que eu quero dizer, então, é que dentro dessas possibilidades, e aí dentro do que a gente percebe para a educação do século XXI, tendo como base as metodologias ativas, né, e as tecnologias digitais, é que os modelos disruptivos, né, eles buscam aí, portanto, como a professora Maldi bem disse, quebrar, né, eles buscam quebrar, romper com aquilo que já era pré-estabelecido, ou seja, fazer de uma forma diferente. Então, por exemplo, eu trago aqui algum exemplo da EAD. A EAD, ela, na maioria das plataformas, ela tenta apresentar um modelo diferenciado, né? Então, esse modelo, ele tenta quebrar, ou seja, tenta romper com o estabelecido, com o que já existe, né? Por outro lado, o modelo sustentado, ele visa trabalhar com o que se já tem, né, com as características do ensino tradicional, né, ou seja, o que hoje é utilizado na maioria das instituições de ensino superior, que trabalham com tecnologias em ensino híbrido. Então, elas tentam trabalhar de uma forma híbrida, mas sustentada pelo modelo tradicional, né, então, é um modelo sustentado. E aí a gente tem algumas questões da educação disruptiva, né? Como a professora bem disse, há um movimento para se integrar a inteligência artificial, né? Então, principalmente na questão da gestão dos dados, né? Para se trabalhar com essa questão dos dados, impulsionar o pensamento crítico, né? Então, ou seja, formar profissionais capazes de analisar dados, capazes de pensar criticamente. Também, esse modelo
dentro da área de tecnologia, dentro da área das tecnologias digitais, junto com as metodologias ativas, eles também tendem a personalizar a aprendizagem. Então, hoje a gente já tem ambiente virtual de aprendizagem que consegue personalizar a trilha de formação, ou seja, a trilha de aprendizagem individual de cada aluno. Então, de acordo com o desenvolvimento do aluno, dentro daquele ambiente virtual de aprendizagem, o aluno consegue ter uma trilha de aprendizagem, ele consegue fazer uma trilha própria, ele consegue se criar um roteiro próprio de aprendizagem para aquele aluno, né? Isso já é possível. Também a questão da formação precoce, né? E aí vem muito de encontro com a questão dos nativos digitais, dos alunos do século XXI, que é a questão dos estudantes de formação mais precoce na área de tecnologia, também reforçar as habilidades digitais, né? Então, isso é uma das propostas da Unesco, né? Que é a questão das habilidades digitais para o século XXI. Então, é uma das questões muito fortes que se trabalha hoje no mundo inteiro, a questão das habilidades digitais. Então, a gente tem que o ensino híbrido, junto com as metodologias ativas, né, ele possui aí vários pontos positivos. Obviamente, a gente tem pontos negativos e pontos de alerta em relação a isso, mas a gente, utilizando dessa estratégia, junto com, por exemplo, a sala de aula invertida, se tem muitos pontos positivos, por exemplo, que o aluno pode trabalhar com o material no seu ritmo, né? Ele pode ter um ritmo próprio de aprendizagem, haja vista que ele não vai estar em uma sala de aula, né? As atividades presenciais, elas podem ser customizadas segundo a necessidade de cada aprendiz. Pode haver um maior engajamento dos estudantes no aprendizado, né, que são incentivados, porque eles vão ser incentivados a ser mais a ter mais autonomia nesse processo. O tempo de aula passa a ser dedicado ao aprofundamento do conhecimento construído, né, e há mais interação social entre os colegas, né, porque você pode criar, dentro de cada ambiente virtual, aí, uma espécie de rede virtual interna, rede social interna, para eles trocarem informações e trabalharem de forma colaborativa. Bom, o ensino híbrido, de forma geral, trabalha muito forte com a sala de aula invertida, né? Então, e também as tecnologias digitais. Então, a sala de aula invertida, ela veio, ela se encaixou muito bem com as tecnologias digitais, porque você consegue disponibilizar para o aluno todo o material, vídeo aula, vídeo tutorial, material de leitura, simulados, simuladores na área de ciências, para ele estudar isso em casa, para ele ter esse conhecimento em casa por meio das diversas ferramentas. E aí sim, em sala de aula, o aluno vai, junto com o professor, realizar atividades práticas. Então, a sala de aula invertida, ela vem para estruturar, né, a sala de aula, como o nome próprio diz, de forma invertida, ou seja, o aluno vai estudar o conceito em casa, vai estudar os conteúdos em casa, e na sala de aula ele vai desenvolver aquele conteúdo, tá? Então, nesse sentido, o professor acaba que se torna um incentivador, um mentor do processo de aprendizagem, né? Então, e isso, quando a gente pensa em tecnologia, vem muito aderente, né? Porque você pode criar ambientes virtuais de aprendizagem ou utilizar as diversas ferramentas de tecnologia de informação e comunicação para disponibilizar para esse aluno de uma forma mais lúdica, mais dinâmica, mais acessível, mas dentro da realidade do aluno, né, que é um aluno nativo digital, que é um aluno do século XXI, seja por meio de plataformas, website ou mesmo aplicativos. E aí ele consegue
ter esse acesso e, em sala de aula, ele vai trabalhar com o professor. Então, o modelo da sala de aula invertida, ele, basicamente, ele faz a inversão do processo, né? Então, a sala de aula invertida, ela vai trabalhar o professor como facilitador, como condutor, né? Então, é o inverso do método tradicional, onde o professor era o detentor do conhecimento. Então, se inverte, né? No método tradicional, transmissão de informação e conhecimento se dava na escola ou na instituição de ensino, e em casa o aluno ia fazer exercício, projetos, trabalhos e fazer todo tipo de solução de problemas. Com a sala de aula invertida, os professores aí disponibilizam por meio das tecnologias digitais, ou não, né, mas eu estou a falar das tecnologias digitais, do ensino híbrido, disponibilizam por meio das tecnologias digitais as leituras, os vídeos, as pesquisas, simulados, simuladores de física, química, biologia, existentes nas diversas plataformas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, e aí o aluno vai estudar em casa. Na sala de aula, ele vai fazer os exercícios, trabalhar os projetos, fazer os trabalhos, solucionar problemas, com a ajuda dos professores e dos próprios alunos. Então, uma das características muito fortes da sala de aula invertida é que há esse processo de troca de informações entre os próprios acadêmicos, né? Eles podem trocar soluções. Há um certo caos ali na sala de aula invertida, quando esses alunos chegam em sala de aula para fazer um trabalho, porque eles podem trocar informação entre eles, ou em grupos, ou entre grupos. Então, as possibilidades aí são bastante amplas. E aí a gente tem outras formas, né? Então, a gente tem aí a rotação de laboratório, né? Nesse caso aí, consiste na divisão da sala de aulas em 2 grupos, né? Então, um deles vai realizar as diversas tarefas em um ambiente virtual, e o outro vai realizar as tarefas em um ambiente offline. Então, essa rotação, né, vai ocorrer em um período de tempo seguida, em que cada grupo desenvolve uma atividade, depois se invertem e vão realizar as atividades sempre offline e online, offline e online. Então, percebam que aqui nós estamos novamente falando de tecnologias, né, de acesso à internet, de acesso a laboratório de informática e laboratório de ciências, né? Então, é uma outra forma de se fazer também esse processo. Também rotação por estações, né? Então, aqui o ambiente offline é dividido em diversas estações, né, que precisam ter atividades independentes umas das outras, né? Então, pelo menos uma delas precisa ter ferramentas ligadas à internet para a realização das tarefas. E aí, após um período de tempo, os alunos vão rodando entre as estações para resolver as atividades propostas pelo professor. Então, observe que também não precisamos das tecnologias. E, por fim, a rotação individual, que é basicamente um roteiro criado pelos professores, que é especificamente para cada estudante. Como eu disse antes, em alguns ambientes virtuais de aprendizagem, nós já temos algumas estruturas que já fazem isso de uma forma mais ou menos que não é automatizada, porque o aluno precisa estar lá fazendo as atividades, mas ele vai responder ao aluno, né? Ele vai responder aquilo que o aluno vai desenvolvendo, e aí ele vai criando, dentro daquela plataforma, trilhas diferenciadas para cada aluno. Então, pessoal, para dar mais exemplo, para ficar mais claro de como que a gente pode integrar essa indústria 4.0, as tecnologias digitais, né, com as metodologias ativas, né, seja por meio do ensino híbrido ou não, né, estou trazendo aqui o ensino híbrido porque é uma tendência, né, nos dias atuais, principalmente agora com pandemia, então é uma tendência. Então a gente tem várias ferramentas, a gente tem o Edmodo, que é uma ferramenta muito bacana, e que essa ferramenta que eu disse que ela tem essa capacidade de certa forma, ali, levar uma trilha para cada aluno. A gente tem o Classroom do Google, tem o Moodle, tem o Khan Academy, que também tem essas ferramentas agora, é possível criar ambientes virtuais, tem o Kahoot, tem o Plickers e várias outras ferramentas, né? Então, e aí, dentro daquilo que a gente tem como modelo educacional, modelo pedagógico, de faça você mesmo,
essas ferramentas, elas trazem condições para integrar esse conceito de faça você mesmo, né, dentro de um ambiente virtual, ou com ferramentas voltadas, que estão disponíveis, todos eles em um celular, que estão disponíveis na tela de um computador, e que o aluno pode trabalhar em casa, em que o professor pode trabalhar uma sala de aula invertida de uma forma mais dinâmica, dentro de um contexto de aluno nativo digital, dentro do contexto da indústria 4.0. Ok? Bom, agradeço pela participação, e aí, alguma dúvida sobre o que a gente falou, eu estou à disposição. Obrigado. Boa tarde, eu sou Tatiana e eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito da diferença entre o STEM e o STEAM e um pouquinho a respeito da implementação do STEAM nas escolas, né? Colaboração. Então, antes de falar do STEAM, do STEM e das artes propriamente ditas, eu queria falar para vocês um pouquinho a respeito de como o nosso cérebro funciona e o que é ser criativo. Por quê? Porque dentre todas os 4 Cs que a professora Maldi falou, e as metodologias ativas que o professor Wender falou, você consegue desenvolver através das metodologias ativas as habilidades, mas a criatividade é um pouco além de só utilizar a metodologia ativa. E o que essa arte traz para o STEM? E depois eu vou falar um pouquinho a respeito da implementação. Então, como que nosso cérebro funciona? Já há muito tempo, a gente já sabe que para pessoas destras, o lado esquerdo, né, o hemisfério esquerdo do cérebro, tem funções mais analíticas, mais racionais. E o lado esquerdo do cérebro tem funções mais emocionais, né, interpretam palavras dentro de um contexto, o lado esquerdo interpretam palavras literalmente, enfim. Esse funcionamento do cérebro, muitas vezes, dá a entender que as pessoas que têm características mais analíticas utilizam mais o lado esquerdo do cérebro, e as pessoas que são mais emocionais utilizam mais o lado direito do cérebro. Isso, na verdade, não acontece. Por que não acontece? Porque não tem nenhuma evidência neurocientífica de que um hemisfério domine conscientemente o pensamento de uma pessoa. As pessoas precisam das duas visões, né? Você vai analisar, o cérebro vai analisar cada situação, tanto de uma forma racional quanto de uma forma emocional. E essas duas análises são necessários para que você tome uma decisão ou desenvolva um raciocínio. Então, a parte emocional está tão envolvida no raciocínio quanto a parte pensante, né? As emoções são muito importantes para a racionalidade. E isso é embasado em várias pesquisas de pessoas que tiveram danos na parte emocional do cérebro e simplesmente não conseguem mais tomar decisões racionais. E outro exemplo é o fato de o cérebro processar tanto a linguagem quanto a música como uma forma de comunicação. Então, as artes evocam as emoções, elas aumentam tanto o aprendizado quanto a retenção, e isso é comprovado, né? E também elas têm o lado social, né, do relacionamento, trabalho em equipe. Em todas essas habilidades, né, que a gente está falando aqui, que a professora Maldi também falou, todas elas podem ser trabalhadas através da inclusão das artes no STEAM, né? Então, o que é ser criativo?
Quando você pergunta isso para alguém, normalmente a pessoa vai dizer, pensar fora da caixa, ver soluções que ninguém viu, fazer relações inusitadas, coisa desse tipo. Na história da ciência, nós temos vários exemplos de pessoas, né, criativas, né? Quando Galileu tomou conhecimento de um objeto que veio da Ásia, ele aperfeiçoou e criou a luneta, mas ele não usou a luneta só para estudar os planetas. Ele pensou, e se eu usar ao contrário, o que acontece? E aí, ele inventou o microscópio, ele começou a ver coisas pequenas que ninguém nunca tinha enxergado. A invenção do micro-ondas também é outro exemplo, né? Le Baron passou num tubo de radar, o chocolate do bolso derreteu e ele teve a ideia de inventar o forno de micro-ondas. O post-it também foi uma ideia criativa desse jeito. O que acontece no cérebro quando você tem um pensamento criativo? Acontece que esse pensamento criativo, ele ativa várias regiões do cérebro ao mesmo tempo. Regiões que normalmente não são ativas durante um pensamento, digamos, não criativo, né? E aí, você tem pessoas que são naturalmente criativas, né? Esses cientistas, esses inventores, eles já nasceram assim, a gente pode dizer, já nasceram criativos. Mas existem evidências que a gente pode ensinar uma pessoa a ser criativa. E você pode fazer isso justamente através da inclusão das artes nos currículos STEM, né? Então, o que impede uma pessoa de ser criativa? Normalmente, o medo que ela tem de cometer um erro. Então, isso suprime, né? Isso faz com que a pessoa deixe de criar, deixe de ter essa liberdade de pensamento por causa do medo de cometer um erro, né? E isso é muito incentivado pelas escolas, né? Porque cometer um erro na escola normalmente resulta em penalidade. Então, o que traz a arte para o STEM? Né? A gente pode conseguir diminuir essa inibição, né? E melhorar a sociabilidade. Pode também ajudar, né, nessa natureza antissocial e anticolaborativa que a tecnologia traz muito, né, para a vivência das pessoas. E a gente pode também aumentar a criatividade, a capacidade de resolução de problemas, sistema de memória, coordenação e habilidades analíticas, que a professora Maldi falou e que o professor Wender também falou. Então, a utilização das metodologias ativas dentro do currículo STEM, juntamente com as artes, pode promover todas essas habilidades que, na verdade, são objetivos de praticamente todas as áreas, né, que as pessoas atuam. Agora, para que essas aulas de arte sejam realmente úteis, né, que desenvolvam as habilidades que a gente quer, precisa de incentivar a improvisação e a criação, para que você consiga realmente fazer com que a pessoa desenvolva um pensamento criativo, né? Então, é isso que a arte traz para o STEM, né? Agora, normalmente, as pessoas que criticam o STEM, o STEAM, dizem que STEM e arte são coisas totalmente diferentes, né? Como uma dualidade, coisas opostas que não podem se misturar, né? Essa ideia pode ser superada, né? Porque o professor pode ensinar para o aluno realmente as especificidades de cada uma das artes e ele conseguir
saber proceder em cada momento, né? Um professor bem preparado consegue fazer isso. E a gente tem pelo menos 2 personificações do STEAM, né? Que é o Leonardo da Vinci e o Michelangelo. Eles eram escultores, pintores, engenheiros, cientistas, né? Inventores. Então, as artes e as ciências, elas não são áreas que competem, elas são áreas que se completam, né? As artes vão criar uma visão subjetiva do mundo, enquanto a ciência cria uma visão objetiva do mundo. E como a gente viu, o cérebro funciona a partir da interpretação dessas 2 visões, para que consiga tomar uma decisão, né? Para que consiga desenvolver um pensamento racional. Então, as artes não servem apenas para decoração, né? Entretenimento dos alunos, né? Ela vai realmente desenvolver as habilidades, né, de solução de problemas, de comunicação, de criatividade, que os alunos precisam para compreender os conceitos STEM mais profundamente, né? Então, utilizando as artes no STEM também não significa que o professor tem que ser um comediante, que a escola tem que ser um picadeiro, uma festa, não significa isso. Significa você usar abordagens variadas, né? Como as metodologias ativas, trabalhar em colaboração, né? Estímulos emocionais positivos, né? Através de improvisação, de criação, né? E essas são as razões pelas quais você vai usar a metodologia ativa e as artes no STEM. Agora, sobre a implementação. Para você realmente implementar o STEAM dentro de uma escola, você precisa da colaboração de toda a escola, desde a direção até todos os professores, enfim. E para que isso seja possível, a gente tem que falar um pouquinho sobre a disciplinaridade, né? Multi-inter transdisciplinaridade. E ter muito claro os objetivos de aprendizagem, né? E ter claro também que essa colaboração não é só entre os alunos, os professores também têm que trabalhar de forma colaborativa. Então, o que é a multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, disciplinaridade? Segundo Edgar Morin, disciplinaridade é aquela divisão do conhecimento em disciplinas, né? Cada um na sua caixinha. Quando você está falando de multidisciplinaridade, então é quando você pega uma escola, por exemplo, e coloca um eixo comum. Esse ano nós vamos trabalhar sobre Olimpíadas. Então, todas as disciplinas vão falar, em algum momento, a respeito das Olimpíadas, né? Isso é um eixo temático, apenas. Então, as disciplinas vão cooperar com aquele tema, mas elas não vão colaborar. Quando você tem a interdisciplinaridade, essas disciplinas passam a colaborar para desenvolver um projeto em comum. Então, elas vão se relacionar. Então, eu tenho que saber o que o professor de matemática está falando, eu tenho que saber o que o professor de ciência está falando, e todas essas aulas são articuladas e são convergentes. Quando você está falando de transdisciplinaridade, esses conteúdos são trabalhados de forma totalmente integrada. Então, você está trabalhando um conteúdo e aí você já nem sabe mais se esse conteúdo é de física, é de matemática ou é de química, fica tudo meio que misturado. Então, você não tem mais fronteiras entre essas disciplinas. Bom, seria um mundo ideal, mas para o STEAM, você precisa, pelo menos, da interdisciplinaridade. Então, como que você vai fazer essa implementação? Primeiro, você tem que definir esse eixo temático geral, né, que vem lá da multidisciplinaridade. Então, você vai trabalhar um eixo geral para esse curso e todas as disciplinas têm que incorporar esse contexto, pelo menos dentro de um assunto específico. E
você vai ter que elaborar projetos interdisciplinaridades. Todas as disciplinas têm que participar desse projeto, mas tem que ter um tempo definido. Ele pode ser anual, pode ser semestral, pode ser trimestral, mas tem que ter um tempo definido, que é o tempo que os alunos vão levar para desenvolver aquele projeto. E tem que ter, no mínimo, a contribuição de um conteúdo disciplinar, né? Então, os professores precisam trabalhar de forma colaborativa. Eu tenho que saber qual é a contribuição do professor de matemática para o projeto, eu tenho que saber qual é a contribuição do professor de física para o projeto, para que esse projeto consiga ser desenvolvido, né, de forma que todo mundo participe. Então, essa colaboração não é só entre os alunos, né? Os alunos vão trabalhar em equipe, eles vão aprender a colaborar, eles vão aprender a trabalhar juntos, mas os professores também precisam, né? E como que é essa colaboração dos professores, né? Toda a escola tem que decidir que vai implementar o STEAM, né? E tem que estabelecer quais são as metodologias a serem utilizadas durante o curso. Já vou falar para vocês como que a gente vai definir as melhores metodologias. Então, a direção precisa oferecer um suporte para esses professores com um treinamento, né? Como a professora Maldi falou, para você ensinar STEAM, você tem que saber como que é a educação STEAM, né? Você também pode pedir para que os professores desenvolvam pesquisação através das suas práticas, para que sejam vistas, né, as melhores maneiras, o que está dando certo, o que está dando errado. Como a professora Maldi falou também, o STEAM não é uma receita. Então, você vai ter que pesquisar, você vai ter que ver o que funciona na sua escola, que pode ser diferente do que funciona em outra escola. Então, é necessário fazer isso e é necessário discutir esses resultados, né? Então, as escolas podem promover workshops para poder discutir esses resultados e decidir quais são as melhores propostas, né? E também tem o coach por pares, né? Que os professores podem se observar mutuamente e um dá um feedback para o outro, dizendo, né? Eu acho que você podia melhorar isso ficou bom e tal. Então, um apoio, né, entre os próprios professores. Então, o que os professores têm que ter em mente? Eles têm que ter em mente que é necessário, não existe nenhuma profissão atualmente que você possa terminar a graduação, botar fogo nos livros e dizer, não preciso estudar nunca mais. Não existe mais esse tipo de profissão. Todas as profissões precisam de um desenvolvimento vitalício. Você vai ter que se preparar para o resto da sua vida. Enquanto você estiver trabalhando, você precisa se atualizar, né? E isso daí é o que define os melhores, os verdadeiros profissionais, né? Precisam estar se atualizando, estar estudando, estar buscando as atualizações constantemente. Então, agora eu vou falar para vocês sobre os objetivos dessa aprendizagem, que é justamente o que vai definir quais são as metodologias que você vai utilizar dentro da sua aula STEAM, né? Você precisa definir os seus objetivos de 3 maneiras, porque você precisa integrar pensamentos, sentimentos e ações. Então, você vai definir, primeiro, os objetivos curriculares. Esses objetivos são aqueles que são próprios de cada disciplina que você está trabalhando naquele período. Você vai ter que definir os objetivos artísticos, que são aqueles objetivos que você tem para a arte que você vai escolher implementar naquela sua aula, né? Então, você tem que saber exatamente o que você vai pedir para o seu aluno e o objetivo daquele pedido. Não é só pedir ele para fazer um desenho. Ele vai fazer um desenho, por que ele vai fazer um desenho? Qual que é o objetivo daquele desenho, né? E os objetivos socioemocionais, né? Que você vai trabalhar uma determinada
questão emocional ou social do aluno, né? Eu vou pedir ele para fazer um trabalho em equipe. Então, eu vou trabalhar a comunicação nesse trabalho, né? Então, é um objetivo socioemocional. Definido esses 3 objetivos, aí sim, você vai escolher qual é a metodologia ativa que melhor se enquadra para cumprir os objetivos que você determinou, ok? Então, as escolas desenvolvem comunidades de aprendizagem, né, profissional. E o que a gente tem delas? Que os professores ficam melhores, mais satisfeitos, os alunos têm um desempenho muito melhor do que numa escola que não seja STEAM. Inclusive, esses alunos STEAM têm um desempenho muito melhor do que os alunos STEM, né, sem as artes incluídas no currículo. E as aulas são muito mais positivas, né? Desenvolvem o lado emocional positivo dos alunos, né? Fazem com que eles gostem mais da escola, ok? Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Essas foram algumas das referências, as principais referências que eu utilizei nessa apresentação. Muito obrigada pela oportunidade de participar dessa mesa redonda. Então, nós encerramos aqui a nossa mesa redonda e qualquer dúvida, vocês podem participar conosco fazendo perguntas que nós responderemos. Então, obrigada e boa tarde.